Aliás, Cláudio, nessa terça-feira a gente ainda vive as repercussões da decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral de abrir uma investigação aí envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, depois de tanto arranca-rabo de lado a lado aí, envolvendo o presidente, também o Luiz Roberto Barroso e a questão do voto impresso aqui no Brasil, né? Pois é, e é uma questão, não é, Cris, que você olha para um lado, olha para o outro e se dá conta de que todo mundo está errando desde o começo dessa polêmica em torno do voto impresso, né? Porque a polêmica que se estabeleceu não foi sobre o voto impresso necessariamente, né? Foi sobre a credibilidade ou confiabilidade ou não do voto eletrônico. E aí começou aquela briga, né? A Justiça Eleitoral, o TSE, o presidente do TSE, acusando o Bolsonaro e os bolsonaristas de fake news nessa questão aí de fraudes, supostas fraudes com urna eletrônica, etc. Mas quando faz essa acusação, a Justiça Eleitoral também produz fake news, né? Na medida em que diz que o voto impresso seria um recuo, seria novamente a contagem volta a voto de papel. Isso é mentira, isso absolutamente não é o que prevê a proposta de emenda à Constituição que estabelece a impressão do voto no Brasil. Mas isso também não tem a menor importância, porque o que prevalece mesmo é a queda de braço. É a Justiça Eleitoral francamente contrária ou na trincheira de oposição ao atual governo, tentando derrotar o governo esse projeto que é apoiado pelo governo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional de uma maneira geral. E de outro lado, nós vemos o governo errando da mesma maneira, desqualificando a própria proposta de voto impresso, insistindo na história da fraude. A gente sabe que não há registro de nenhum tipo de qualquer fraude ocorrida nas eleições com urna eletrônica. Muito pelo contrário, né? A urna eletrônica significou a libertação de várias regiões do Brasil que eram dominadas pelo tal do voto de curral. Eu sou de uma região do Nordeste que sabe muito bem o que é isso, né? Eu já falei sobre esse assunto aqui. Eu sou de um estado onde havia municípios onde os votos eram negociados com mercadoria, não havia a menor relevância à vontade do povo, né? A vontade do eleitor não era relevante. Relevante era o que o chefe político decidia. E era assim que funcionava, né? Eu contei aqui a história de um ex-deputado muito corajoso, chamado Mendonça Neto, lá de Alagoas, que foi jornalista, etc., muito destemido. Ele, então, era deputado estadual, candidato a deputado federal, e resolveu começar a sua campanha no reduto político, um curral eleitoral que era controlado pela família Calheiros, lá de Alagoas. Essa família Calheiros não tem nada a ver com o Renan Calheiros, não, mas também se chamava Calheiros, e era gente assim, gente perigosa, gente da pistolagem, etc. Ele, então, parou lá, o motorista, um carro de som, ele parou, ficou lá numa praça, e disse assim, dá uma circulada aí. Aí o carro ficou circulando pela cidade, o alto-falante avisando, daqui a pouco, comício, o deputado Mendonça Neto, não sei o quê. E ele ficou lá sentado na praça, no local, e ninguém aparecia, sabe? Ninguém se aproximava da praça. E ele ali esperando que as pessoas se aproximassem. Quem se aproximou foi um jagunço, sujeito com a espingarda calibre 12 na mão, e disse assim, deputado, o seu fulano, que era o chefe político lá, o pistoleiro Mor, está querendo falar com o senhor. Ele disse, se ele quiser falar comigo, que ele venha falar aqui comigo. E aí o jagunço chegou e disse assim, ô deputado, eu acho melhor o senhor ir lá. E fez um gesto assim, não apontou, mas chamou atenção para a espingarda que carregava. E aí o deputado foi lá falar com o chefe político e o cara disse, rapaz, deputado, o senhor vai fazer isso aí, o senhor vem aqui me provocar, isso é um assinte e tal. Ele disse, o senhor me desculpe, mas a minha vida é essa, eu tenho que ter votos para me eleger. E ele disse, quanto é que o senhor espera ter aqui de votos na minha cidade? Ele disse, eu aqui vou precisar de uns 150. Aí começou a negociação. Aqui eu vou precisar de uns 150 votos. E aí o sujeito lá chegou e disse assim, olha, eu lhe dou 300 votos para o senhor não fazer o comício e nunca mais voltar aqui. E aí ele apertou a mão do camarada, fechou o negócio. Ele me contou essa história. Fechou o acordo e, de fato, ele teve 300 votos. 300, lá quando houve a contagem dos votos ou a divulgação do resultado. Era assim que funcionava
nesses currais eleitorais antes da urna eletrônica. Com a chegada da urna eletrônica mudou tudo. Essas pessoas perderam o controle, esses chefes políticos, esses coronéis do interior, sobretudo no Nordeste, perderam o controle sobre o voto. Foi de uma importância histórica, de libertação do eleitor, fantástica a urna eletrônica. Agora, muito embora até hoje não tenha sido detectado nenhum caso sério de fraude, não significa que não tenha ocorrido a fraude. Por quê? Porque simplesmente não é auditável, não dá para conferir, né? Não dá para conferir. Porque a fraude, se houver, se dá na contagem e na divulgação dos resultados. Então, assim, é um avanço, eu acho que não tem chance nenhuma, né, de ser aprovado, mas seria uma chance boa para o Brasil melhorar, digamos assim, a confiabilidade da urna eletrônica, aprovando a impressão do voto, está sendo adotada na maioria dos países, quase todos que adotaram urna eletrônica. Também tem impressão de voto. O Brasil vai ficar para trás nessa história, né? E vai ficar para trás por uma decisão do Poder Judiciário, o que é muito estranho, Em 2015, o Congresso Nacional aprovou, aliás, foi até uma proposta do atual presidente da República, na época deputado federal, aprovou o voto impresso, e aprovou por larga maioria. E a então presidente Dilma Rousseff vetou o projeto, alegando que custaria caro implantar a urna, a impressão do voto. E vetou o projeto. O projeto, quando voltou para o Congresso derrubou o veto por larga margem. 424 votos. Quer dizer, derrubou e a lei foi aprovada. Há uma lei aprovada pelo Congresso instituindo o voto impresso. E aí, tudo jogo combinado, isso foi judicializado, e aí chegou no Supremo, 8 ministros decidiram que aquela lei não valia, e simplesmente jogou no lixo uma decisão de 424 parlamentares do Congresso Nacional. O que a gente percebe, né, Cris, em todo esse processo, é que é aquela coisa do faça o que eu digo, né? Muita gente, sempre que o Bolsonaro insulta, e faz muito mal em fazê-lo, né? Insulta integrantes de outros poderes, inclusive o Poder Judiciário, ele faz de modo que não parece consciente do papel de presidente da República, né? Ele tinha que guardar para si os seus comentários pessoais ou as suas convicções sobre a honradez ou sobre a isenção de determinadas figuras de outros poderes, e também sobre o que ele acha do voto eletrônico. Essa coisa não dá no Congresso, que o Congresso decida. Do mesmo modo, a Justiça Eleitoral não tinha o direito de fazer o que faz, né? Fazendo militância contra a proposta de emenda constitucional que está em discussão no Congresso. É preciso respeitar. Então eles ficam aquela coisa do que eu disse agora há pouco, né? Do faço o que eu digo. Todos eles reclamam que é preciso, todo mundo afirma que é preciso respeitar a harmonia, a independência dos poderes, as prerrogativas de cada poder, etc. e tal. Ninguém está respeitando a prerrogativa do Poder Legislativo, que é de decidir sobre esse assunto. Está todo mundo se metendo nessa história, né? Erra o presidente da República quando insulta a justiça eleitoral, o processo eleitoral, põe em dúvida a credibilidade da urna eletrônica, etc. e tal. Acho que é um erro grave que o presidente comete. Mas, de outro lado, o TSE não ficou atrás. O TSE, por exemplo, quando propõe ou quando faz o que fez ontem, né, representando contra o presidente, fake news e não sei o quê, está fazendo isso, tomou atitudes que não estão previstas no regimento interno do TSE. Mas como o jogo é combinado, no Supremo Tribunal Federal não vai ter ninguém para dizer assim, o TSE, estou devolvendo isso aqui porque isso aqui não pode ser, vocês não têm essa prerrogativa. Não está previsto no seu regimento interno esse tipo de iniciativa. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o espírito de corpo, é o corporativismo que prevalece sempre nessas horas, até porque é uma questão de briga política muito séria, né? Isso deixou de ser uma coisa, como é que eu diria, de defesa da democracia ou coisas do gênero, isso é papo de discurso, né? E virou uma queda de braço. E o Brasil, os brasileiros assistem essa disputa um tanto quanto abismados, né? E isso interessa a quem? Interessa ao povo brasileiro? Não.
Eu acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita. Essa brigalhada interessa à população brasileira? Isso interessa ao futuro do Brasil? Isso interessa, enfim, ao desenvolvimento, à democracia, ao que for, né? Não interessa. Isso interessa particularmente, é uma briga ideológica entre o presidente, que não gosta do ministro Luiz Roberto Barroso porque é um sujeito de esquerda, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é de esquerda, não gosta do Bolsonaro, como todos os esquerdistas, porque ele é de direita. E fica nessa brigalhada, né? E cada um que busque a solidariedade que conseguir. O presidente do TSE tem a solidariedade dos colegas do plenário do TSE, que aprovaram essa coisa aí por unanimidade ontem, assim como tem a solidariedade dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Nessa briga, o presidente tem poucas chances de se sair bem, de se sair vitorioso. Ele deve perder essa briga, né? Aí essa briga vai conduzir o país para onde mesmo, hein, Cris? Essa que é a questão, né? E para onde o Brasil está indo? Vai para um buraco que assim, e o povo brasileiro vai junto, porque assim não tem como, como é que eu diria, se esperar, né, uma solução minimamente razoável, negociada, para, olha, minha gente, está faltando alguém para botar a bola no chão. A questão é que os personagens que podem fazer isso estão envolvidos na mesma briga. Se você olhar do lado do presidente, não tem ninguém com credibilidade suficiente para propor minha gente, vamos ter calma, né? Vamos sentar e conversar, né? Política é assim que se faz, né? A arte da conversa. Não tem ninguém no Poder Executivo que faça isso. O Poder Judiciário tampouco, está todo mundo muito envolvido. O presidente do Supremo Tribunal Federal já é a 5ª ou 6ª ou 10ª vez que ele manda recados indiretos, etc., para o presidente da República. Amanhã um visita o outro, aí parece que está tudo normal, mas aí acontece uma outra declaração desastrosa do presidente no cercadinho lá do Palácio da Alvorada, que aí tudo volta a estaca zero. Enquanto isso, os personagens políticos dessa história se manifestam e ficam tirando proveito político, eleitoral e também ideológico dessa questão. Eu acho que se não estivesse tão empenhado em viabilizar a própria candidatura à presidência da República, me parece que a figura mais adequada para tentar estabelecer algum tipo de entendimento entre os poderes, né? Para botar a bola no chão e, olha, vamos nos entender, era o presidente do Senado, que é também presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Não sei se ele está disposto a isso, mas ele está muito empenhado em se viabilizar como candidato a presidente no próximo ano. Talvez ele não se sinta confortável nessa tarefa, mas essa é uma tarefa dele. Ele tinha que tomar a iniciativa de promover um armistício, né? Um cessar-fogo, e depois então tentar negociar ali não é fazer com que esses personagens se beijem na boca, não é isso, mas que pelo menos readquiram o equilíbrio, a sensatez em nome do Brasil.